Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, nós te louvamos por esse dia maravilhoso, mais um presente que o Senhor nos dá. Dá-nos sabedoria para vivermos este dia para a tua honra e para a tua glória, e para que, em tudo o que fizermos, falarmos e pensarmos, possamos honrar e glorificar o teu santo nome. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora, quando vamos meditar na tua santa palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 5 a 12, que diz assim: Quando os discípulos atravessaram para o lado leste do lago, esqueceram de levar pão. Jesus disse: Fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros: Ele está dizendo isso porque não trouxemos pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: Por que é que vocês estão conversando por não terem pão? Como é pequena a fé que vocês têm? Ainda não entenderam? Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? E aqueles 7 pães para 4.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? Vocês não entendem que eu não estou falando a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então os discípulos entenderam que ele não estava dizendo que tivessem cuidado com o fermento usado no pão, mas com os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, estamos vivendo em um mundo extremamente perigoso em todas as áreas da vida, mas também na área espiritual. Nas redes sociais e na televisão existem muitas pessoas falando erradamente sobre Jesus, a salvação e a palavra de Deus. Lembrei do texto de Tiago 2,19 que diz: Você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Também Jesus diz em Mateus 7,21: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Finalmente, Jesus, falando do tempo de sua volta em glória, diz assim em Mateus 24, 10 a 13: Nesta época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Pelo perigo de sermos enganados por gente que fala em nome de Cristo e cita a palavra de Deus erradamente, enganando muitos, Jesus diz assim no texto de hoje: Fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Então os discípulos entenderam que ele não estava dizendo que tivessem cuidado com o fermento usado no pão, mas com os ensinamentos dos fariseus e saduceus. Visto que tem tanta gente falando tanto e falando erradamente sobre a palavra de Deus, é muito importante nós conhecermos a palavra de Deus e participarmos de uma igreja séria, equilibrada e que ensina corretamente esta palavra de Deus. Especialmente mostra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A mensagem mais importante da Bíblia e vital para a nossa felicidade e salvação é justamente a certeza de que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, sofreu e morreu e ressuscitou para nos dar o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Jesus Cristo nos ajuda em nossos problemas corporais e materiais, sim, mas o mais importante para a nossa vida é a vida eterna no céu.
foi para nos dar esse presente da salvação eterna que Jesus Cristo veio ao mundo. Este mundo, estimado irmão e irmã, é passageiro e acaba no momento em que morrermos. Assim, bens materiais e corporais, embora sejam importantes, também são passageiros. A preocupação maior do cristão deve ser com a sua vida eterna lá no céu. Jesus já falava assim em João 16:33: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, coragem, eu venci o mundo. Esta vitória de Cristo que é nossa, também pela fé nele como nosso Senhor e Salvador, acontece lá no céu após a nossa morte. Lá não haverá mais sofrimento, dor ou morte. Assim, nós cristãos vivemos aqui em função do céu. Queremos servir e adorar a Cristo com a nossa vida, porque é para isso que Jesus nos salvou, e é isso que vamos fazer lá no céu. Por isso seremos felizes. Por causa do céu, a nossa vida tem sentido, e nós precisamos cuidar para que nada nos tire do caminho que leva aos céus. Estimado irmão e irmã, quando Jesus fala para cuidarmos com o fermento dos fariseus e saduceus, eram as leis criadas por esses grupos que apagavam a alegria da salvação em Cristo e enchiam as pessoas de leis feitas pelos próprios seres humanos. Hoje ainda tem muita gente que está ensinando que Jesus é um curador e solucionador dos problemas materiais e corporais, e não fala de perdão dos pecados, da vida e da salvação eterna que Jesus nos deu mediante seu sofrimento e morte na cruz. Tem muita gente que fala que o cristão só vai viver um mar de rosas neste mundo, mas no entanto, Jesus diz assim em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Jesus estava dizendo que a vida cristã neste mundo é uma vida de luta contra o pecado, contra as tentações e contra o diabo, contra as armadilhas do mundo e contra a vontade corrompida em nossos corações. Carregar a cruz é você estar disposto a ser cristão, mesmo que tenha de sofrer qualquer e todo tipo de mal, por ser cristão e por viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra. Assim, firmemos nossas vidas na palavra de Deus, na oração e na igreja. Tenhamos discernimento e sabedoria para sabermos o que é certo e o que é errado nos ensinamentos que nós ouvimos e vemos neste mundo sobre Jesus e a salvação. Falemos com a mesma convicção que o apóstolo Paulo tinha quando disse em Filipenses 1:21, o meu viver é Cristo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque nós somos chamados das trevas do pecado e da condenação eterna no inferno para a maravilhosa luz da salvação em Cristo. Que nós possamos ter sabedoria e discernimento para, quando ouvirmos alguém falar de Cristo, da palavra, da tua palavra, para sabermos se a pessoa está falando corretamente ou não. Que nós possamos também estudar mais a tua palavra para sabermos discernir o que é certo e o que é errado neste mundo. Que nós possamos viver uma vida de fidelidade a ti, a tua palavra, oração e a igreja, e que possamos continuar firmes no nosso caminhar rumo ao alvo, a vida eterna nos céus. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.